Horas e 12 minutos, minha gente. Um dos maiores desafios que os indivíduos com autismo enfrentam é a comunicação. A otorrinolaringologista e a otorrinolaringologia integrativa, olha só que interessante, vou repetir. Otorrinolaringologia integrativa, o que é isso? Tem demonstrado excelentes resultados no auxílio do desenvolvimento da fala de crianças autistas e tem assegurado uma melhor qualidade de vida para os pacientes. A nossa Aline Aragão está ao vivo com a médica otorrinolaringologista Patrícia Araújo, trazendo informações exatamente sobre esse assunto tão interessante. Doutora Patrícia, bem-vinda. Aline, minha amiga querida, bem-vinda. Sextou. Bom dia, querida. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia para você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, como você disse, eu estou aqui ao lado da doutora otorrinolaringologista. Uma palavra difícil, né, Sérgio? Doutora Patrícia, que já está aqui comigo para falar sobre esse tema aí tão presente, né, no dia a dia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, Sérgio, são cerca de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de 2 milhões de pessoas autistas. E aí são sinais, como observar esses sinais, que a importância que seja descoberto ainda na infância, né? E como a família pode ficar atenta, quais os sinais, né? Ela deve ficar atenta na criancinha ainda. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Então, o transtorno do espectro autista é quando a criança tem alterações de comportamento relacionado com interação social, com alteração da linguagem. Muitas vezes a criança tem um atraso de fala e aí muitas vezes os pais podem achar que é apenas um atraso de fala e ela pode ter o transtorno do espectro autista. Então, tem que estar atento à forma como a criança olha para as pessoas, como ela interage com as pessoas, se por acaso ela tiver um atraso de fala, de linguagem, de interação, para poder procurar um profissional para investigar. A comunicação é um desafio muito grande para as pessoas autistas. É aí onde entra o especialista, o otorrinolaringologista. Exatamente. Inicialmente, a gente tem que descartar que a criança não tenha uma alteração de audição, que possa estar interferindo nesse processo de desenvolvimento da fala. A partir do momento que identificou que a audição é normal, aí sim deve ser investigado, lógico que com uma equipe multidisciplinar. É importante a avaliação do otorrino, do neuropediatra, do fonoaudiólogo, do psicólogo, a partir do momento que os pais detectam que tem algo estranho no comportamento da criança, para conseguir identificar se aquilo ali se trata realmente de algum transtorno ou se realmente é só algum atraso normal do desenvolvimento, alguma coisa transitória e que possa ser descartada a questão do diagnóstico do transtorno do espectro autista. A senhora trabalha com a otorrinolaringologia integrada. Eu queria que você explicasse para a gente o que é essa otorrino integrada, de que forma que atua. A otorrinolaringologia integrativa, a gente trabalha com essa visão ampla e multidisciplinar. Então, a gente tem essa interação com outros profissionais e a gente trabalha com abordagem de identificar o todo, quais são todos os problemas que podem envolver aquela determinada situação que pode estar influenciando. Muitas vezes pode haver algum problema social, psicológico, familiar, que possa estar atrapalhando a criança no desenvolvimento da fala e aí a gente fica achando que a criança tem algum distúrbio e muitas vezes ela não tem. É algo que está ali no ambiente dela, que está influenciando. Então, você ter essa visão de conseguir olhar o todo, conseguir verificar não só a parte orgânica do paciente, mas visualizar a parte psicológica e tudo que possa estar envolvido com algum distúrbio, algum transtorno, facilita você no diagnóstico e de procurar outros profissionais que possam te ajudar nesse tratamento, nessa identificação. Integrativa, né? Eu falei integrada, mas é integrativa. Então, quanto antes, melhor, né? Com o bebezinho, que momento os pais devem procurar o especialista, né? Quem tem um bebê, por exemplo, tem um bebê de 5 meses, a gente sabe que o bebê já começa a balbuciar e dizem muito que a partir de 2 anos é que a criança poderia apresentar os sinais. Mas a partir de que momento a família deve procurar um especialista? Então, na verdade, é o seguinte, com 1 ano de idade, a criança já fala algumas palavras. De 1 ano a 1 ano e meio, ela já tenta formar alguma frase. E a partir de 1 ano e meio, perto dos 2, ela já fala mais palavras formando frase. Então, se os pais percebem que a criança não consegue acompanhar essa evolução, que seria o normal, tem que procurar realmente identificar se tem algum problema para ser tratado o quanto antes. Porque a preocupação da gente é com a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso sistema
sistema nervoso, de modificar e se adaptar. Quanto mais cedo isso for estimulado, melhor, porque o potencial do organismo, do ser humano, de neuroplasticidade é maior até os 2 anos de idade. Então, se houver um distúrbio, um atraso, e não houver o estímulo do tratamento até esse período de 2 anos de idade, pode ser tarde. Então, a gente não pode ficar esperando a criança fazer 3, 4 anos para ver se ela vai falar. Tem que procurar, se identificou que já tem um atraso, tem que procurar o quanto antes ela for estimulada, for identificado o problema e for tratado, pode-se evitar vários problemas no futuro da vida dessa criança. Com certeza. Muito obrigada pelas informações e pela participação, doutora Patrícia. Otorrinolaringologia integrativa. Como ela disse aqui, você que é pai, você que é mãe, fique atento ao seu filho, ao seu bebê e não deixe ele crescer. Não espere muito. Viu algum sinal de problema? Procure logo um especialista. Sérgio. Exatamente, doutora Patrícia. Aline, a expressão, né, otorrinolaringologia é complicada, mas ela simplificou tudo. Obrigado pela excelente entrevista junto da nossa Aline Aragão. Sensacional. É sempre BG Manhã prestando serviço.